capítulo 1, verso 9, do verso 9 ao verso 11. Nós estamos numa série de pregações expositivas e sequenciais no livro de Tiago. E hoje eu estarei expondo o verso 9, 10 e 11 do primeiro capítulo de Tiago. Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao 11, que diz a palavra do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Feche seus olhos e curve sua cabeça nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te clamar, Pai. Eu quero te pedir de uma forma especial que o Senhor venha lançar luz à minha mente, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra, que ela venha edificar, confrontar, consolar a tua igreja, e que tudo que seja feito nessa noite seja para o louvor da glória de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, como já foi dito, nós estamos dando continuidade a essa série de pregações no livro de Tiago. O livro de Tiago possivelmente foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. E ele, embora possuir apenas duas referências, menções nominais acerca do Senhor Jesus Cristo, é o livro que possui mais referências e citações que o Senhor Jesus realizou em todo o seu ministério terreno, relacionado a todos os livros do Novo Testamento. O livro de Tiago, ele possui 108 versículos, e em sua maioria eles estão em expressões, em palavras imperativas ou mandamentos para aquele público pelo qual ele foi dirigido. Sob vários aspectos, muitos estudiosos dizem que o livro de Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento, porque ele está repleto da sabedoria divina, com instruções práticas, objetivando uma vida cristã realista, que saia da teoria do conhecimento do intelecto e redunde em ações práticas de um verdadeiro cristão. Ele está escrito de uma forma bastante sucinta, com preceitos diretos e analogias que fazem parte do dia a dia do povo pelo qual ele havia sido endereçado. A carta de Tiago é uma carta que vai tratar substancialmente acerca do comportamento cristão. Não se trata de uma apresentação doutrinária, a exemplo das muitas epístolas do apóstolo Paulo, que como regra o apóstolo Paulo, ele começa a desenvolver a sua teologia, a doutrina, e em seguida ele vai trazer aplicações acerca daquilo que foi ensinado. A carta de Tiago é um livro prático,
E um dos grandes problemas que a igreja pela qual esta carta foi endereçada estava vivenciando era colocar em prática aquilo que eles professavam, a fé pela qual eles confessavam. A vida daquele povo estava divorciada da teologia, daquilo que eles acreditavam e defendiam e ensinavam. E de forma não diferente é o mesmo problema da igreja contemporânea. Aquilo que se fala, aquilo que se prega, está separado, divorciado, diametralmente oposto a muito do que se tem vivido no meio cristão como um todo. Por isso a importância e a urgência de estudarmos esta carta. É interessante que os versículos que antecederam a leitura de hoje, a carta se inicia com o seu prefácio, com as saudações. Posteriormente ela vai tratar acerca dos benefícios que as provações da vida cristã oferecem para aquele que tem vivenciado com integridade e fidelidade no contexto da adversidade. E posteriormente ele vai nos ensinar a como obter sabedoria divina para vivermos em meio às dificuldades, às provações e às turbulências que enfrentamos ao longo da nossa vida. E na porção que nós iremos estudar hoje, nós vamos extrair do texto sagrado as verdades acerca das circunstâncias transitórias da vida aqui na terra. É interessante que no verso 9, a descrição do irmão como um irmão de condição humilde, ele traz a ideia, ele aponta para um cristão de baixa condição socioeconômica, relativamente pobre, sem poder aquisitivo e sem prestígio na sociedade. E é interessante que a palavra dignidade, ela é usada nesse verso, ela é utilizada em outras partes do Novo Testamento, trazendo a ideia, a descrição do reino celestial ao qual Cristo foi elevado. Traz essas ideias que possuem uma perspectiva espiritual. Nós podemos afirmar então que dignidade inclui o gozo atual do crente, tem no seu status espiritual, associado à esperança de participar do glorioso e eterno reino futuro, mas já inaugurado por Cristo Jesus na sua primeira vinda. E é interessante, meus irmãos, que como o pastor Tiago escreve uma carta aos cristãos espalhados entre as nações, e ele sabe que muitos deles estavam vivenciando uma grande pobreza. Os historiadores e comentaristas falam que por conta da grande perseguição e do massacre que estava sendo infligido aos cristãos em Jerusalém, que Estevão foi uma de suas vítimas, o primeiro mártir do cristianismo registrado nas Escrituras. Os cristãos saíram às pressas, dispersos, e não levaram muito dos seus bens, não levaram absolutamente nada daquilo que haviam construído e conquistado com sua labuta ao longo de todas as suas vidas. E agora eles estavam espalhados por várias regiões e estavam passando dificuldade financeira, e muitos deles estavam numa pobreza extrema de até passar fome.
É interessante, meus irmãos, que eles estavam passando uma situação muito difícil. Imagine só, eles estavam sendo perseguidos por conta da sua fé, pelo fato de confessarem a Cristo como Messias de Deus, o Filho de Deus que havia sido prometido, por permanecerem fiéis no seu testemunho mesmo, num contexto absolutamente adverso aos cristãos que publicizavam a sua fé. E agora eles estavam numa situação de completa pobreza. E muitos deles poderiam repensar ou passar pelas suas cabeças muitos questionamentos, muitas indagações que colocavam a sua fé em xeque. Muitos deles poderiam estar refletindo: rapaz, será que isso realmente vale a pena? Será que tudo isso que nós estamos vivenciando vale a pena e é a verdade de Deus para as nossas vidas? Estamos seguindo a Cristo e ao mesmo tempo passando por tantas dificuldades, por tantas provações, restrições. E Tiago, estando preocupado com o coração de suas ovelhas, passa a exortá-los a terem esperança plenamente em Cristo Jesus. Augusto Nicodemos, comentando acerca dessa passagem, ele defende a possibilidade que, quando o apóstolo Paulo esteve em Jerusalém para encontrar com os demais apóstolos, queriam confirmar o seu chamado, o seu apostolado, teriam lhe recomendado que se lembrassem dos pobres. Fato este que o próprio apóstolo Paulo registra em Gálatas, capítulo 2, verso 10. Pelo fato de Tiago ser o líder da igreja de Jerusalém, acredita-se que ele fez esta recomendação ao apóstolo Paulo. Bem como o seu coração ardia em socorrer aqueles que estavam em necessidade, como podemos ver em toda a carta de Tiago. Esses irmãos que estavam numa situação de tamanha dificuldade, eles precisavam de palavra de encorajamento, devido às dificuldades que enfrentavam naquele contexto de intensa perseguição e de grande escassez. Razão pela qual Tiago escreve essa carta para os seus irmãos. E é interessante que, apesar de o irmão viver uma condição humilde de pobreza, ele não apenas deve saber de sua posição mais elevada, mas Tiago vai além, ao encorajá-los até mesmo a orgulhar-se dela. Não era apenas ter conhecimento da sua posição em Cristo, era mesmo num contexto completamente adverso, se orgulhar, se alegrar daquela condição. E a expressão aqui utilizada no Novo Testamento, quando se fala de orgulhar-se, gloriar-se, não significa uma vanglória arrogante, soberba, de alguém importante, mas o alegre orgulho possuído pelas pessoas que valorizam aquilo que Deus valoriza. Das pessoas que compreendem os valores eternos, que são infinitamente maiores e mais valiosos que as coisas temporais e efêmeras aqui dessa terra. O contraste é gigante. Como pode um cristão sem recursos, passando escassez e muitas vezes fome, compreender que é grandemente exaltado numa sociedade que o rejeita, o discrimina e o exclui de todo o contexto social? É necessário primeiro aprender a importância da condição espiritual. Isto é, deve olhar não para as posses materiais, mas para os tesouros espirituais encontrados no seu relacionamento com Cristo Jesus. É necessário ter uma perspectiva completamente diferente da vida.
A sua visão de mundo não nasce do materialismo, mas dos valores eternos do reino de Deus. Ele sabe que o próprio Deus exaltou o crente a uma posição muito mais elevada, ou seja, como filho e co-herdeiro de Cristo Jesus. Igreja do Senhor, isso é um grande desafio que temos de enfrentar diariamente também nas nossas vidas. De nos desapegarmos aos valores e às conquistas exclusivamente aqui desta terra. Isso é um grande desafio, porque a maioria de nós fomos ensinados desde cedo que temos como a meta e o propósito único e final sermos melhores que os nossos pais, chegarmos a lugares que eles não chegaram, conquistar coisas que eles nunca conquistaram. E muitas vezes temos repetido esses ensinamentos aos nossos filhos, numa perspectiva de uma cosmovisão míope e distorcida da realidade dos valores eternos do reino de Deus. Como temos criado os nossos filhos? Será que temos criado os nossos filhos apenas para serem relevantes e de destaques neste mundo? Será que temos criado os nossos filhos apenas para serem destacados, a desfrutarem de prestígio social e econômico aqui na terra? Será que temos criado os nossos filhos para, de fato, se destacarem nas áreas das suas atuações? E temos perdido a essência e a importância de mostrar que os maiores valores não são aqueles que estão relacionados com aqui e agora, mas com os valores eternos relacionados ao reino de Deus. De mostrarmos e contemplarmos juntamente com eles o fato e o privilégio de sermos filhos de Deus, cristãos genuínos, que é a maior bênção e dádiva que nós poderíamos ter aqui nesta terra. Que não existe nada mais importante e valioso do que os tesouros do reino dos céus, que são completamente incorruptíveis. Quantos de nós oramos para que nossos filhos sejam pastores, missionários, presbíteros, homens e mulheres de Deus, arautos do Evangelho? Como tem sido a nossa oração para os nossos filhos, para os nossos familiares, para as pessoas que temos convivido? Os pastores da teologia maldita da prosperidade têm feito um grande desserviço para o reino de Deus, pois apresentam uma mensagem triunfalista, sem sustentação nas Escrituras, gerando no coração das pessoas a expectativa e promessas que Deus nunca fez na sua palavra. Desenvolvem e estimulam na vida dos cristãos uma sede e fome pelas coisas materiais, como se tais coisas fossem exclusivamente provenientes das bênçãos de Deus. Incutem na mente das pessoas que ser abençoado é ter riqueza, prosperidade e prestígio aqui na terra. Indo na contramão de tudo aquilo que o nosso Senhor nos ensina nas Escrituras. João Calvino, ao comentar acerca dessa questão do irmão pobre, ele diz: aquele que tem estimativa correta do amor de Deus por si, considerará todas as coisas como sem valor. Nem a pobreza, nem a fome e a nudez o farão ficar ansiosos. Ele se sustentará com esta consolação.
Cristo é suficiente. O contentamento, que é um estado de satisfação, alegria, júbilo, plenitude, nós só podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Vivemos numa sociedade, no mundo pós-moderno, onde buscamos o contentamento em tantas coisas, em pessoas, em religiões, em relacionamentos, nas coisas materiais. Mas nós só encontraremos a plenitude para as nossas almas na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Como membro da família real de Deus, aqueles irmãos deviam se orgulhar de sua árvore genealógica, porque eles tinham o Deus Criador de todas as coisas como Pai, e Cristo Jesus, o nosso Senhor, como co-herdeiro. É interessante que o próprio Tiago, no capítulo 2, verso 5, ele diz: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Não é de se orgulhar, não é de se admirar, meus queridos irmãos, que o cristão deva se orgulhar na sua posição em Cristo Jesus, pelo fato dele ser herdeiro do reino dos céus. O grande perigo é que esta mensagem e essas verdades não enchem mais nossos olhos. Consciente ou inconscientemente, todos nós somos afetados por um mundo materialista, por mensagens superficiais que acabam influenciando em maior ou menor intensidade a nossa forma de pensar, agir e enxergar as nossas vidas. Augusto Nicodemos, ele afirma que não se deve pensar que essa passagem apoia a tese de que o cristianismo conservador ensina o conformismo às injustiças da vida. Tiago está tratando apenas a atitude e a reação emocional e espiritual dos cristãos às adversidades, inclusive as de caráter financeiro e social. Por outro lado, a recomendação de Tiago é frontalmente contra a teologia da prosperidade. O autor bíblico instrui o cristão pobre a gloriar-se em sua dignidade espiritual, enquanto a teologia da prosperidade ensina que a pobreza vem do diabo, que o cristão deve repreender a pobreza, rejeitá-la e dizer a Deus que não a aceita. Isso é uma verdade muitas vezes indigesta de ser ouvida nos nossos tempos. Mas o que o Senhor nos chama, à luz da sua palavra, é que nós devemos nos orgulhar da nossa relação com Cristo, em nossa cidadania celestial, pois a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é na eternidade com o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Todos os dias nós devemos, antes de sair de casa, nos lembrar que nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Que nós estamos aqui como peregrinos, que nós não somos daqui, que nós nascemos espiritualmente de cima, do alto, de Deus. Deus é a nossa origem e também o nosso destino. E em razão disso, nós devemos pavimentar a nossa caminhada aqui nesta terra,
sobre os valores eternos do reino de Deus. O nosso nome está rolado no céu, está registrado no livro da vida. É isso que determina a nossa entrada final no país celestial, como diz Apocalipse 20:13. Não será o nosso sucesso aqui na terra, não será os nossos bens, não será o nosso reconhecimento, as nossas conquistas, a nossa fama, não será as nossas boas obras, não será o nosso envolvimento religioso com a igreja local. Nada nós podemos fazer. Quantas pessoas acreditam piamente que podem fazer algo ou comprar até financeiramente a sua salvação mediante votos de sacrifícios? Mas as Escrituras é muito clara. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. Ele é soberano na salvação. E por termos sido alcançados por esta graça salvífica, nós devemos colocar a nossa visão, os nossos olhos para a eternidade, e viver aqui esta vida com os olhos na eternidade. Meus amados irmãos, muitas coisas que vivenciamos e nos deparamos nesta vida não possuem respostas tão claras e convincentes para a mente humana caída e limitada. E temos de reconhecer isso. Possivelmente você já teve a oportunidade, ou alguém lhe procurou, se deparou e contou uma história, uma situação vivenciada de muita dor, de muita tristeza. E você ouviu tudo aquilo, e no fundo você sabia que você não tinha uma resposta exaustiva que fosse contemplar todos os anseios daquela pessoa. E é interessante, meus irmãos, que independentemente de qualquer circunstância, quando nos deparamos com essas situações, de pessoas enfermas, pessoas que estão passando por grandes crises familiares, pessoas que nos relatam que filhos que foram ensinados nos caminhos do Senhor estão em plena rebeldia contra Deus, que a família está completamente destruída, que estão acometidas de doenças que aos olhos dos homens são completamente incuráveis, mulheres feridas que os homens, os maridos ou vice-versa fizeram juras de amor, mas que foram abandonadas, traídas e completamente rejeitadas, e você olha para um lado, olha para o outro, pensa, deseja trazer uma resposta plena e completa para exaurir possíveis argumentos. E você sabe que muitas vezes faltam palavras. Mas de forma semelhante ao que ocorreu com os irmãos, pelo qual Tiago escreveu, nós podemos afirmar com toda a convicção do nosso coração que, apesar da situação mais caótica que um cristão esteja vivenciando, apenas o fato dele saber que Jesus Cristo lhe salvou, e hoje nós temos a certeza e a garantia da vida eterna em Cristo Jesus,
que pelos méritos exclusivos de Cristo, Ele nos livrou do inferno, nos livrou da própria ira santa de Deus, razão pela qual, independentemente das circunstâncias que nós estejamos passando aqui na terra, nós temos motivo de sobra para nos gloriar e nos alegrar no Senhor. Mas o grande problema é que a nossa mente e o nosso coração está firmado e ancorado aqui na terra. Estamos muitas vezes tão empenhados e preocupados em sermos influência no nosso tempo, que de fato isso é importante. Como cristãos, nós temos de ser relevantes em todas as esferas de atuação da sociedade. Mas muitas vezes nós esquecemos de descansar os nossos corações na glória vindoura daquilo que Cristo já tem reservado para cada um de nós. Nossos olhos muitas vezes estão tão fitados na terra que nós perdemos de vista a esperança da eternidade em Cristo Jesus. Eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo um incentivo, nenhuma apologia à ignorância, à estagnação acadêmica, profissional, muito pelo contrário. Nada disso é pecaminoso. Mas que tudo isso possa ser um instrumento para promover ainda mais a glória de Deus através das nossas vidas. É exatamente isso que Tiago fala aqui com seus irmãos, com as suas ovelhas. Podemos não ter o que se gloriar ao olhar para as nossas vidas em determinados momentos das nossas vidas. Pode ser uma escassez financeira absurda, não termos bens nessa terra, não termos conquistas gloriosas, não sermos reconhecidos, sermos literalmente um pé rapado, que não temos nem onde cair morto. Ou seja, você não tem nada mais, sob uma perspectiva humana, para se gloriar. Mas em Cristo Jesus nós temos absolutamente tudo, porque Ele é tudo para as nossas vidas. Ele traz contentamento, paz, certeza e esperança na eternidade. Não existe nada melhor, irmãos, para nós do que sabermos que a nossa esperança está alicerçada em Cristo Jesus. Os homens são falhos, eu sou falho. Prometemos e não cumprimos. Mas aquilo pelo qual o Senhor prometeu em sua palavra, Ele é fiel para cumprir, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Meus amados irmãos, mais uma dura verdade que a palavra nos ensina, nós podemos ver por esse texto e por o contexto desta carta, e que muito se fala nos púlpitos afora, é que nem sempre as coisas saem exatamente como planejamos. As coisas nem sempre saem exatamente como desejávamos aqui na terra, da forma como planejamos. Nem sempre conquistamos tudo o que desejamos, nem muito menos teremos tudo que almejamos aqui na terra, como os muitos têm pregado e anunciado, que pelo fato de sermos cristãos, nós temos de reivindicar todas as benesses e todas as conquistas materiais desta terra. E é interessante que o apóstolo Paulo, ao tratar sobre isso, ele diz: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos nós os mais dignos de pena em todo o mundo. E é interessante que esse texto fala de alguém que tem esperança em Cristo,
mas de alguém que espera em Cristo somente para as coisas temporais, passageiras, efêmeras desta vida. São pessoas que as suas orações estão dirigidas apenas às coisas aqui da terra. A expectativa do pão de cada dia. A oração é direcionada apenas para que Deus mande o marido, que mande a esposa, que ajude na aprovação do concurso, do vestibular. A oração é direcionada exclusivamente buscando resultados positivos de coisas temporais aqui na terra. E não contém absolutamente nada que seja atemporal e pertinente aos valores do reino. Abre parênteses. Continue orando por todas essas coisas que eu acabei de elencar, são legítimas. Mas que o nosso coração também se incline diante do Senhor para orarmos por coisas que são de valores eternos. Quantos de nós, a partir de mim, antes de sair de casa, temos dobrado os nossos joelhos ou sentado mesmo e dito: Senhor, faze-me mais santo no dia de hoje, para tua glória. Quantos de nós temos orado e dito: Senhor, dá-me mais ousadia para pregar o Evangelho. Senhor, dai-me mais coragem e capacitação para te servir, para te conhecer ainda mais, para te servir com excelência, para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado. E segue o verso 10. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. É interessante, meus irmãos, que Tiago fala do homem rico, mas não das riquezas, observou? Ele não repudia as posses aqui na terra, a fim de alegrar-se na pobreza. Não está se fazendo uma cultura à pobreza, não, muito pelo contrário. Nem está se demonizando a riqueza. Ao contrário, ele ensina lá no verso 17 que é Deus que dá toda dádiva boa e perfeita. Tiago não está preocupado com a riqueza, ele está preocupado com as pessoas e com o coração de quem detém a riqueza. A riqueza é uma bênção. A prosperidade material é uma bênção. Quando ela é utilizada para a nossa mordomia, quando o dinheiro é utilizado, o recurso utilizado de forma correta. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Agora, muitas vezes, nós nos rendemos, nos prostramos e levantamos altares para este ídolo desta geração, que é o dinheiro e o poder aqui na terra. Nesse verso 10, meus irmãos, existe uma grande discussão entre os teólogos e os estudiosos do Novo Testamento em relação a esse homem rico. Se trata-se de um cristão ou não cristão. Nomes de peso defendem algo, outros de peso defendem outro, mas a mensagem geral não é comprometida por esta discordância. Como pode uma pessoa rica orgulhar-se da sua posição inferior? O pobre orgulha-se das suas riquezas espirituais, mas o homem rico, ímpio, ele rejeita Deus e é espiritualmente cego, incapaz de enxergar a sua insignificância sem Cristo, porque ele se gloria nas suas conquistas materiais, ele se gloria
no seu status social, ele se gloria na função pela qual ele exerce, no meio em que ele está inserido. E a sua segurança está no dinheiro, a sua segurança está no seu prestígio, esquecendo que as riquezas terrenas, elas desaparecem como a flor da erva. Tiago, para alguns, lança a mão da ironia. Ele está dizendo que o homem rico deve orgulhar-se da sua posição humilde, visíveis ao irmão que tem discernimento espiritual. Subitamente a vida do rico chega ao fim, enquanto ele se ocupa em ganhar dinheiro. Suas riquezas não são capazes de prolongar sua vida, pois ele parte deixando para trás as suas posses. O teólogo da Reforma Protestante, João Calvino, ao analisar esse texto, ele compreende que sim, que esse texto se fala de ricos cristãos, fundamentando que no capítulo seguinte, segundo, ricos irão entrar na igreja, irão participar do culto, razão pela qual ele entende, juntamente com muitos outros estudiosos, que trata-se sim de cristão. O rico gloria então na sua insignificância, ou seja, no fato de diante de Deus, apesar dele possuir todos os recursos materiais, toda a riqueza, nada disso pode garantir segurança para ele, porque ele reconhece a sua insignificância, a sua impotência. Consequentemente, ele depende e necessita do Senhor, apesar de tanta riqueza. Tiago exorta o pobre e o rico, e se lembra que a única base que se deve colocar a sua confiança é a nossa identificação que temos com Cristo Jesus. O crente pobre, ele deve alegrar-se pelo fato de ser um crente em Cristo e saber que o seu Senhor foi elevado acima de todas as coisas, e haverá um dia em que o crente será transformado à semelhança de Cristo, e em Cristo seremos exaltados e governaremos eternamente. O crente rico deve lembrar-se que a única segurança nesta vida deve estar depositada somente em Cristo Jesus. Eu até procurei na internet, mas não achei. Me recordo bem, na pandemia, um bilionário dizendo: eu daria toda a minha fortuna para impedir que a minha filha, que está no leito de morte, entubada, estivesse nessa situação. Existem situações, meus irmãos, que prestígio, poder, dinheiro, conquistas, absolutamente nada são capazes de reverter, senão o Deus que criou os céus e a terra, que tem o domínio e o poder de todas as coisas. O missionário Jim Elliot, mártir mortos pelos índios astecas, ele disse algo, uma frase muito conhecida que ficou marcada: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Tudo aqui é passageiro, meus irmãos. Tudo passa. Tudo é transitório. Muitas vezes, besteirinha que Deus concede a gente, né? A gente já fica querendo se inchar, igual um sapo. Tudo vai passar. Porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago está afirmando que não é pecado em si as riquezas, o ter as coisas materiais,
Lute, se esforce, trabalhe, se qualifique para comprar um meio de transporte, para ter uma moto, um carro, adquirir uma casa, adquirir bens, nada de errado com isso. Mas que isso não venha tomar a primazia da minha e da sua vida. Que isso não venha governar as nossas decisões e os nossos atos aqui na terra. As riquezas da terra passarão como a flor da erva que brota em solo palestino. E alguns vão dizer que durava num período entre fevereiro e abril. Era uma flor muito bonita, que chamava a atenção de todos, mas de repente, por conta de um vento quente, ela murchava, se desvairia e morria. Era passageiro, meus irmãos. Tiago utiliza exatamente a figura para relatar dos ricos. Vocês podem ter beleza neste momento, vocês podem ter a aparência de que as coisas estão bem, podem ter a aparência de que são abençoados, de que pelo fato de prosperarem materialmente aqui, está tudo ok. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, ele diz: toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca a relva e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, na verdade o povo é relva. Seca-se a relva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Os grandes impérios caíram. Às vezes a gente fica, porque fulano, ciclano está mandando. Todos os poderosos, todos os impérios, todos os dominadores, todos os dépotas caíram. Não esqueçamos que o nosso Senhor, Ele está assentado no alto e sublime trono, e Ele permanece governando todas as coisas. Independentemente da situação que estamos vivendo, semelhantemente pode alguém estar aqui igual aos nossos irmãos que estavam vivendo naquele contexto de muita perseguição, de muita trauma, de muita escassez. Que nós venhamos olhar para o alto, como disse o salmista: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O comentarista T. Robson, ele fala: as excursões do homem rico chegarão à sua jornada final, ou seja, tudo o que ele faz haverá de murchar, se extinguir. Sua riqueza, prosperidade, exaltação e poder são aparentes como a formosura das flores do campo, e não resistirão ao calor do fogo do juízo de Deus. Tiago expõe o juízo de Deus sobre os ricos com mais detalhes e vigor, no capítulo 5, do 1 ao 17, aos ricos ímpios. A causa da decadência do rico não é o fato dele ser rico, mas o dele ser ímpio, de se rebelar contra o Senhor, arrogante, de não ter o temor a Deus. E eu encerro, meus amados irmãos, trazendo uma história ou uma história que é atribuída a Júlio César, Alexandre o Grande, que foi um grande rei da Macedônia, que construiu um grande império, que ia da Grécia até a Índia, um dos nomes marcantes na história da humanidade. E é interessante que ele é considerado, quando se fala em Alexandre o Grande, um dos maiores estrategistas militares da antiguidade, pelo seu ímpeto, sabedoria e coragem de conquistar mais territórios. E é atribuído a ele as seguintes recomendações para os seus generais mais íntimos, quando ele estava à beira de morrer. E ele disse: que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos mais reputados médicos da nossa época, que seja espalhado no caminho do meu túmulo todos os meus tesouros conquistados, a prata, a ouro e pedras preciosas, e que minhas mãos sejam deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos.
E um dos seus generais, surpreso com aquela recomendação, perguntou, de uma forma muito tímida e com medo da reação de Alexandre o Grande, disse: por quê essas recomendações, meu senhor? Ele respondeu: eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar aos presentes que não tem poder de cura nenhuma perante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, de mãos vazias partimos. Muitas vezes, empreendemos tanto tempo, tanto esforço, tanta energia nas nossas vidas, correndo desesperadamente atrás de algo que desejamos, que são absolutamente transitórios, temporais e efêmeros, e esquecemos de cultivar, de investir e de nos dedicar àquilo que é eterno, que promove o verdadeiro contentamento nas nossas almas. O Senhor Jesus, ele disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no reino do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Que possamos sair desta noite renovados e revigorados pelo Senhor, sabendo que apesar de que tudo nesta vida não sai como tanto desejamos, anelamos ou sonhamos, mas que existe uma esperança a qual nós podemos confiar e descansar os nossos corações. Eu encerro com a frase de John Piper, que ele diz: as coisas mais importantes no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. Que a nossa oração seja desejarmos ardentemente contemplarmos o esplendor da glória de Deus. Que o Senhor grave nos nossos olhos a eternidade. Que o Senhor encha os nossos corações da alegria, do verdadeiro contentamento em Cristo Jesus, em meio a situações que humanamente são completamente adversas e até loucura para a compreensão humana. Que a nossa alegria, de fato, seja a alegria da vida eterna em Cristo Jesus. E possamos nos alegrar plenamente nele, na esperança que ele é fiel. E um dia nós estaremos plenamente com ele. Mas eu tenho uma má notícia para alguns. A Bíblia nos assegura que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas também tem uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia que o seu dinheiro não pode comprar. Eu tenho uma notícia que as suas boas obras não podem comprar. Que nada que você fizer é digno desta boa notícia. É que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Arrependa-se dos vossos pecados e creia no Senhor Jesus para a vida eterna.
Que esta noite seja uma noite de arrependimento e salvação para os que estavam em condenação, mas que seja uma noite de regozijo, alegria e contentamento para nós pecadores, que fomos redimidos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.